Hoje a gente vai estar dando continuidade aí aos traumas, tá bom? Vamos conversar hoje aí sobre trauma crânioencefálico, traumatismo craniano. Então, traumatismo craniano, traumatismo crânioencefálico, ele é uma lesão no crânio provocada por uma pancada ou um trauma na cabeça, que pode aí, né, atingir o cérebro e ocasionar sangramentos e coágulos. Esse tipo de traumatismo pode ser causado por acidentes de carro, quedas graves, agressões e até mesmo aí acidentes, né, que ocorrem durante a prática de esportes. Então é bem comum aí na questão dos esportes, né, esse trauma está acontecendo. As principais causas do traumatismo craniano são os acidentes automobilísticos, por isso o uso do cinto de segurança e de capacete, né, são prioridades sempre. Na verdade, né, os acidentes automobilísticos vão ser responsáveis pela maioria dos traumas, não só do trauma crânioencefálico. Outras causas de traumatismo craniano podem ser ferimentos, né, decorrente da prática de esportes radicais, esportes aí de uma forma geral, ou atividades de recreação, como por exemplo, quando uma pessoa mergulha e bate com a cabeça, ou então quando sofre um escorregão em uma piscina. As quedas também podem provocar esse tipo de trauma cerebral e são mais comuns em idosos e crianças. Então também aí temos as quedas, né, como um fator aí principal também do trauma crânioencefálico. As alterações estruturais decorrentes de lesões cerebrais podem ser macro ou microscópicas, dependendo do mecanismo e das forças envolvidas. Pacientes com lesões menos graves podem não apresentar deficiência estrutural grave. As manifestações clínicas variam bastante em termos de gravidade e consequências. As lesões são normalmente categorizadas como abertas ou fechadas. Então, a função cerebral ela pode ser imediatamente alterada por lesão aí do tecido cerebral. Isso aí pode ser por um esmagamento, uma laceração. Uma lesão posterior pode ocorrer logo após, em virtude da cascata de eventos desencadeada pela lesão inicial. Então, uma lesão vai gerar outra, né? Pode estar gerando outra, como aí no efeito cascata. Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo de lesão aberta, tá bom? Também é conhecida como lesão penetrante. Elas envolvem a penetração do couro cabeludo e do crânio. Elas normalmente são causadas por balas ou por objetos pontudos, porém a fratura craniana com laceração também é considerada uma lesão aberta, uma lesão penetrante. Então aí na imagem vocês percebem, né, uma lesão penetrante devido à perfuração de um objeto pontiagudo. Se eu não me engano, isso aqui é uma imagem de um caso de uma criança nos Estados Unidos, que ela teve a perfuração no crânio devido uma agulha de crochê. Isso aí na imagem é uma agulha de crochê, tá, pessoal? Então ela entrou aí pela boca da criança, né, a cavidade oral, transpassou aí a cavidade nasal também e foi parar no cérebro, tá bom? Mas aí os casos mais comuns vão ser por projétil, né, de arma de fogo. Geralmente também acontece aí por lâminas de faca. E no caso aí também da fratura craniana, né, com laceração aberta, vai ser considerada uma lesão penetrante. Essa aqui é uma outra lesão, essa daqui foi por lâmina de faca, tá, pessoal? Aí ela já tinha sido retirada, então essa daí ficou bem extensa, bem feia, né? Algo bem impactante ver uma lesão assim. E nós temos também as lesões fechadas. O que são aí as lesões fechadas, pessoal?
Normalmente elas ocorrem quando a cabeça é batida contra um objeto ou quando essa cabeça é sacudida violentamente, causando aceleração e desaceleração cerebrais rápidas. Aceleração ou desaceleração pode lesar o tecido no ponto de impacto, no caso aí o ponto do golpe, e no polo oposto o contragolpe, ou isso pode estar acontecendo difusamente, tá bom? Os lóbulos frontal e temporal são especialmente vulneráveis a esse tipo de lesão. Então, deixa uma imagem para vocês aqui maior para estar explicando isso. Olha só. Geralmente vai acontecer aí na questão dos acidentes de trânsito, né? Acidente automobilístico, principalmente carro. Pessoa pisa no freio, tem aquele movimento de chicote, né? A cabeça vai para trás e volta para frente de uma maneira bem rápida. Isso aí vai estar causando a lesão fechada, pessoal. Primeira imagem, a cabeça do paciente, da vítima, está ali numa posição neutra, né? A cabeça e o pescoço. E aí vai acontecer esse freio brusco, essa parada brusca, e o impacto inicial de trás vai estar provocando um golpe frontal no cérebro contra o crânio. Então, quando ele faz esse segundo movimento aí da segunda imagem, né, que é essa cabeça para trás, ele causa um dano na parte da frente, né, aí do cérebro, na região frontal. Então aí, pessoal, é a primeira lesão que ocorre no impacto, né, do trauma crânioencefálico. E aí tem a resposta, que é o contragolpe, né? Depois que essa cabeça vai para trás, ela volta para frente de forma rápida, e aí a parte posterior do cérebro, né, choca ali com a parte posterior do crânio e vai estar causando outra lesão. Então você percebe duas lesões, uma na parte anterior e uma na parte, né, inferior. E aí essa é a lesão de contragolpe, né, parte da frente, a parte de trás, interior e inferior e posterior do cérebro, desculpa. Então você percebe nesse movimento de chicote duas lesões. E aí do trauma crânioencefálico a gente tem outras lesões, né, como por exemplo a concussão. A concussão, pessoal, ela é uma alteração pós-traumática reversível aí do estado mental. O paciente pode estar apresentando perda de consciência, perda de memória ou então uma confusão, durando aí de segundos a minutos e menos do que 6 horas. Então, ela tem uma duração rápida, né? Esses sintomas que o paciente vai estar apresentando aí na concussão não são tão demorados. Então, geralmente, em menos de 6 horas eles desaparecem, mas eles podem estar apresentando essa perda de consciência, perda de memória e confusão quando sofre a concussão, tá bom? Concussão também vai acontecer nesse movimento de chicote, né? Esse movimento do pescoço para frente e para trás rapidamente. Então vai estar lesionando aí a parte anterior e posterior do cérebro, como tem na imagem, tá bom? Não existem lesões cerebrais graves aqui na concussão, né? E resíduos neurológicos sérios na concussão. Embora a incapacidade temporária possa decorrer de sintomas como náuseas, cefaleia, tontura e distúrbios de memória, bem como dificuldade de concentração, que em geral desaparecem em semanas. Entretanto, várias concussões podem causar encefalopatia traumática crônica, que resulta aí em disfunção cerebral grave. Então, uma concussão, né? Aqueles sintomas iniciais vão durar apenas horas, esses outros sintomas aqui até semanas, mas se o paciente aí for lesionado com mais de uma concussão, tá, pessoal? Ele pode estar evoluindo aí para um quadro mais grave, como por exemplo, né, é o caso da disfunção cerebral grave. Então aí uma concussão vai ser algo mais reversível, como o próprio texto diz, mas se forem várias concussões, o paciente sofrer várias concussões, ele pode estar tendo aí um dano cerebral grave, tá bom? E logo após que o paciente sofre a concussão, ele também pode sofrer aí
de uma síndrome pós-concussão. A síndrome pós-concussão é comum após a concussão. Ela vai incluir cefaleia persistente, tontura, fadiga, dificuldade de concentração, uma amnésia variável, depressão, apatia. Apatia é aquele paciente, né, que se torna indiferente ali, ele não fica insensível às demais coisas. E vai estar apresentando também ansiedade. Aqui, normalmente, o olfato e às vezes o paladar, algumas vezes também a audição e a visão podem ser alterados ou perdidos, tá bom, pessoal? Já são casos aí mais graves. Sintomas normalmente se resolvem de forma espontânea após semanas ou meses. Temos as contusões encefálicas, aí também no trauma crânioencefálico. As contusões podem ocorrer com lesões abertas ou fechadas. Então, ali na lesão aberta pode ocorrer, né, uma contusão e na lesão fechada também. E podem prejudicar a grande amplitude de funções cerebrais. A contusão ela vai prejudicar, né, a função cerebral, dependendo do tamanho e do local dessa contusão. Contusões maiores podem causar edema cerebral generalizado e aumentar a pressão intracraniana. As contusões podem aumentar nas horas ou dias após a lesão inicial e causar uma deterioração neurológica. Outra lesão que nós temos também aqui no trauma crânioencefálico, né, e decorrido desse trauma, é a lesão axonal difusa. No nosso cérebro a gente tem, né, ali as células cerebrais, que são conhecidas como axônios, e aqui a gente vai estar tendo um trauma nessas estruturas. Axônios, vasos sanguíneos ou ambos podem ser cortados ou rompidos, resultando em lesão axonal difusa. Os vasos sanguíneos rompidos causam contusões, hemorragias intracerebrais ou subaracnoides e hematomas aí, né, do tecido epidural e subdural. Pequenas hemorragias na massa branca são normalmente observadas em tomografia computadorizada. Então, né, naquele impacto que o paciente sofre, ele pode estar tendo uma lesão aqui nos axônios, que são essas células que vocês estão vendo aí na imagem, aí na direita. E esses axônios, tanto os axônios, né, quanto vasos sanguíneos que tem ali ao redor, eles podem estar sendo cortados ou rompidos, tá bom, pessoal? Devido a esse trauma, essa lesão. Então, o paciente pode ter esse rompimento. Isso pode resultar em pequenas hemorragias que vão estar aparecendo aí na tomografia computadorizada. Aqui a gente tem a imagem de um hematoma. Hematoma é o sangue, né, dentro ou em volta do cérebro, e podem ocorrer aí com lesões abertas ou fechadas também. E podem ser epidural, subdural ou intracerebral. Epidural e subdural, pessoal, epidural e subdural são algumas camadas que a gente tem aqui na região do cérebro, tá bom? São membranas que vão estar revestindo aí a região cerebral. E aí esse hematoma, ele pode estar aparecendo nessa região, tá bom? Então podem estar sendo classificados aí como hematoma epidural, subdural. Se for na parte mais interior do cérebro, né, o hematoma intracerebral. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, tem essa porção, né, essa parte com sangue aqui, que aconteceu desse hematoma. Então, o paciente, quando faz a ressonância, a tomografia, vai aparecer essa alteração lá, e aí o médico diagnostica como hematoma cerebral. Dependendo aí da região, né, vai estar classificando mais especificamente. Sintomas do hematoma, pessoal, são cefaleia, que vai aumentando de intensidade, diminuição do nível de consciência e diminuição progressiva da consciência, tá bom? Isso aí é um dos sintomas.
que o paciente com hematoma cerebral vai estar apresentando cefaleia e diminuição do nível de consciência. Pode ocorrer também aumento da pressão intracraniana devido ao trauma crânioencefálico. O aumento da pressão intracraniana algumas vezes provoca vômitos, mas os vômitos são inespecíficos. Classicamente, a pressão intracraniana muito elevada se manifesta como uma combinação aí de hipertensão, bradicardia e depressão respiratória, que a gente chama aí de tríade de Cushing. Então, o paciente teve um trauma crânioencefálico, né? Começa a apresentar uma hipertensão, bradicardia, depressão respiratória, vai ter uma grande chance aí de estar, né, com essa lesão, aliás, com esse aumento da pressão intracraniana. Podem ocorrer também, devido ao trauma, fraturas cranianas, tá, pessoal? Lesões penetrantes envolvem fraturas, então geralmente aí nas lesões penetrantes vai acontecer uma fratura. Lesões fechadas também podem causar fratura craniana, as quais podem ser lineares ou com depressão óssea. A presença da fratura sugere que uma força agravante está envolvida. Embora muitos pacientes com trauma sem deficiência neurológica não tenham alto risco de lesão intracraniana, pacientes com qualquer fratura associada a comprometimento neurológico apresentam maior risco de hematomas intracranianos. Então, né, as fraturas vão estar aparecendo aí tanto no trauma penetrante que é o aberto, né, pessoal? Quanto aí nos traumas fechados, tá bom? Vai estar aparecendo aí nos dois tipos de trauma. E aí essas fraturas cranianas podem resultar em extravasamento do líquido pelo nariz ou pelas orelhas. O líquido, pessoal, é o líquido cefalorraquidiano, aquele líquido que fica ali naquele movimento do cérebro, medula espinhal. Então ele fica indo e vindo, subindo e descendo, tá bom? A gente tem esse líquido que vai estar interligando a coluna, né, ali através da medula, com o cérebro. Então esse líquido ele vai ser extravasado aí pelo nariz, que é o que a gente chama de rinorreia licórica, ou pelas orelhas, que é a otorreia licórica, quando houver uma fratura craniana, tá bom? Pode aparecer também sangue na membrana tipânica, que é o que a gente chama de hemotímpano, ou na orelha externa, tá bom? Se a membrana tipânica foi rompida. O paciente pode estar apresentando também equimose atrás da orelha, ou na área periorbital, que são os olhos de Guaxinim, né? O sinal de olhos de Guaxinim. Ele pode estar também apresentando perda de olfato e audição, né? Devido a essas complicações, geralmente imediata, embora só passam a ser percebidas depois de o paciente recuperar a consciência. Então, quando ele recupera a consciência, é que ele vai perceber que ele pode ter perdido aí, né, o olfato e a audição. Às vezes isso é temporário e às vezes não, tá, pessoal? Então, olha só. Aqui a gente tem o hemotímpano, né, que é esse hematoma dentro do tímpano. Essa foto aí, ela tá mostrando o hemotímpano através de um otoscópio. O otoscópio é aquele aparelho, né, que o médico vai estar ali avaliando toda a região auricular do paciente. Então a gente percebe aí um hematoma, que é essa área mais escura, essa área roxeada, dentro do tímpano, devido aí essa fratura no crânio, tá bom? Aqui outro sinal de fratura no crânio, que é a equimose atrás da orelha. Então vai aparecer um arroxeamento, né? Aí de trás dessa orelha pode estar representando uma fratura de crânio. Outro sinal são os olhos de Guaxinim, que é a equimose na área periorbital. Então o paciente vai estar apresentando esse arroxeamento, né? Na parte periorbital, pode subir também um pouquinho, né? Alcançar algumas outras regiões aí da órbita ocular. Então é um sinal clássico de que o paciente sofreu aí uma fratura craniana.
Então, quando você encontra, né, pacientes aí que sofreram, por exemplo, uma queda de moto, né, bateu ali com a cabeça, teve um traumatismo craniano, ele pode estar apresentando esses sinais. E a gente assim, né, quando tem algum grau de conhecimento, passa a estudar, né, esse assunto de uma forma mais profunda, a gente fica perguntando, né, mas por que essa pessoa está apresentando esse olho aí mais arroxeado, o hematoma ali de trás da orelha? Se ela não bateu o olho, se ela não bateu a orelha, bateu só a parte, por exemplo, occipital ali, né? Uma região da cabeça. Porque quando ocorre a fratura no crânio, o corpo pode estar reagindo dessa forma, né? Mostrando que há uma fratura e esses são os sinais apresentados. São indicativos aí de fratura craniana. Então vamos lá. Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Então vamos continuar aqui. A síndrome do segundo impacto pode estar acontecendo também aqui, tá, pessoal? Ela é rara e é definido pelo súbito aumento da pressão intracraniana e às vezes morte após uma segunda lesão traumática que é imposta antes da recuperação completa de uma lesão simples anterior. É atribuída à perda da autorregulação do fluxo sanguíneo do cérebro, que leva ao aumento vascular, aumento de pressão intracraniana e herniação. Então, essa síndrome do segundo impacto, pessoal, ela vai estar sendo causada aí por um aumento súbito da pressão intracraniana e aí pode estar causando morte no caso de uma pessoa estar em estado de recuperação de uma lesão traumática, né, ali no crânio. Mas aí ela leva aí, né, tem um segundo impacto, ela tem uma segunda lesão e isso pode estar culminando aí no óbito desse paciente, tá bom? Então, o paciente apresentou aí uma lesão após uma outra lesão, ele pode estar apresentando a síndrome do segundo impacto, que pode estar culminando, né, nesse óbito dele. Trauma crânioencefálico pode ser classificado em vários tipos, dependendo da gravidade da pancada e também do grau das lesões no cérebro e dos sintomas apresentados, né, como leve, moderado e grave. Então, o trauma crânioencefálico ele vai estar sendo dividido em leve, moderado e grave. O leve, pessoal, é o tipo mais comum, em que a pessoa se recupera muito mais rápido, pois caracteriza-se por lesões cerebrais menores. Nesses casos, a pessoa geralmente passa algumas horas na observação e emergência e pode seguir com o tratamento em casa, mantendo-se sempre em observação. Então, trauma crânioencefálico leve é o mais comum, né? O paciente vai estar se recuperando mais rápido e por causa disso ele é liberado. Claro, né, que ele vai estar em observação, qualquer coisa ele volta ali para o hospital, mas não é algo assim de tão grande preocupação como os demais, tá bom? A gente tem um trauma crânioencefálico moderado. Ele consiste na lesão que atinge uma área maior do cérebro e a pessoa tem maior risco de ter complicações. O tratamento deve ser feito em um hospital e a pessoa deve ficar internada. Aqui nesse caso, né, ela já não volta para casa, ela fica internada aí fazendo esse tratamento até liberação médica, tá bom, pessoal? O médico que vai aí tá dando aval se libera esse paciente ou não. Até aí, né, ele ter feito, né, realizado o tratamento de forma adequada para então ser liberado. Então essa lesão ela vai estar atingindo a área maior do cérebro. A grave, pessoal, ela baseia-se em lesões cerebrais extensas, com presença de grandes hemorragias na cabeça, sendo que nessas situações a pessoa deve ficar internada em uma UTI. Então aqui, né, como o próprio nome fala, é uma situação grave aí no caso do trauma crânioencefálico, e o paciente, né, fica aí na UTI, na unidade de terapia intensiva. Vai ocorrer hemorragias aqui nesse caso,
Então, é uma situação bem mais complicada do que as demais. Além disso, as lesões causadas pelo traumatismo craniano podem ser focais, que é quando atingem uma pequena área do cérebro, ou difusas, que são caracterizadas por perda de funcionamento de uma grande parte do cérebro. Então, ela vai estar se dividindo também em lesão focal e lesão difusa. Na focal, ela vai atingir ali só uma pequena área do cérebro, e na lesão difusa, né, ela vai ter aí essa perda, o paciente vai ter essa perda de funcionamento de uma grande parte aí do cérebro. Em qualquer dessas situações, o neurologista vai avaliar as áreas do cérebro afetadas através da realização da tomografia computadorizada, pois a partir disso será recomendado o tratamento mais adequado e seguro. Então, o neuro que vai estar avaliando, tá bom, pessoal? Através aí da tomografia computadorizada, vai estar aí fazendo o tratamento adequado para esse paciente. A maioria de pacientes com trauma crânioencefálico leve apresentam uma boa função neurológica. Já aí os pacientes com trauma crânioencefálico moderado a grave, o prognóstico já não é tão bom, porém é muito melhor do que normalmente se acredita. A escala utilizada com mais frequência para avaliar o resultado em pacientes com esse tipo de trauma é a escala de resultado de Glasgow. Então, nessa escala, os possíveis resultados são boa recuperação, que é o retorno, né, ao nível anterior da função. Então, o paciente volta, né, a ter ali uma boa função cerebral como antes estava, né, antes aí do acidente, do trauma. Ele pode apresentar uma deficiência moderada, que é um paciente capaz de se autocuidar. Uma deficiência grave, que é quando o paciente é incapaz de se autocuidar, pode apresentar um estado vegetativo, definido aí pelo paciente sem função cognitiva e, por fim, pode estar apresentando morte, tá, pessoal? Então, essa aí é a escala dos possíveis resultados do trauma crânioencefálico, da boa recuperação ao óbito. Temos aqui os sintomas do traumatismo crânioencefálico, né? Eles podem surgir imediatamente após o acidente, então a pessoa sofre acidente, sofre trauma, ela já pode estar apresentando esses sintomas, ou só aparecerem depois de algumas horas ou até mesmo semanas, tá, pessoal? Após esse trauma na cabeça. Então, os mais comuns são desmaio e a perda de memória, dificuldade para enxergar ou perda de visão, dor de cabeça intensa, confusão e fala alterada, perda de equilíbrio, né? Vômitos, hemorragia na cabeça ou no rosto, saída de sangue ou do líquor cefalorraquidiano pelo nariz e ouvidos, que foi o que a gente viu lá atrás, né? Esse paciente pode estar apresentando a sonolência excessiva, equimose nos olhos ou nas orelhas, pupilas anisocóricas. Inclusive, a gente vê essa questão das pupilas lá na aula da avaliação, né, primária e secundária. Na parte da avaliação primária, pessoal, ali na letra D, a gente tem a avaliação neurológica e aí a gente faz essa análise da pupila, né? E aí o paciente com trauma crânioencefálico, ele pode estar apresentando esse sinal aí de pupila anisocórica, né? Que são os tamanhos diferentes ali do diâmetro das pupilas. Então, o paciente com trauma crânioencefálico, geralmente ele vai estar apresentando esse tipo de pupila anisocórica. E também ele pode apresentar aí a perda de sensibilidade de alguma área do corpo, né, de alguma parte do corpo. Eu tive uma prima que está com quase 2 anos que ela sofreu, né, um acidente de moto e aí foi diagnosticada com traumatismo craniano. Hoje em dia, graças a Deus, ela está bem, mas na época ela apresentou alguns desses sintomas, pessoal. Então ela apresentou vômito, né? Ela vomitava bastante. E o interessante foi que isso foi depois da alta dela do hospital, né? No hospital ocorreram alguns, mas a maioria foi se desenvolver em casa quando ela foi liberada. Então ela vomitava bastante,
Ela não tinha equilíbrio, né? Ela andava se segurando ali nas coisas, precisou de muleta. Ela ficava confusa, a fala dela foi alterada, o comportamento. Ela tem 22 anos e na época, né, 2 anos atrás tinha 20, ficou parecendo uma criança. Então ela teve aquele retardo mental, né, e teve a mudança de comportamento também. Ela não sentia dor de cabeça, também não teve aí a dificuldade da perda da visão, a dificuldade para enxergar, não desmaiou, né, não chegou a desmaiar, mas ela ficava bem fraca. Perdia a memória, né? A memória mais recente, assim, ela esquecia de tudo, ela lembrava de todo mundo, mas ela não lembrava do que ela fazia. Sentia bastante sono, então ela apresentava aqui essa sonolência excessiva. Não apresentou as equimoses, tá bom? E nem as hemorragias. Alguns desses outros sintomas também aqui ela não apresentou, não. Então, pessoal, geralmente quem conhece, né, aí dessas pessoas que já passaram pelo trauma crânioencefálico, sabe que esses sintomas são bem reais, né? Que a pessoa pode estar de fato ali apresentando na hora, horas depois, ou então semanas depois, né? Então isso acontece aí com frequência. Nas crianças, pessoal, sintomas de traumatismo crânioencefálico podem também incluir choro persistente, agitação ou sonolência excessiva, vômitos, recusa para comer e afundamentos na cabeça, que são aí mais comuns em quedas de superfície alta, como mesa ou cama, por exemplo. Então a criança bateu a cabeça, né, ali por uma queda, estava brincando, né, caiu da bicicleta, não sei, algum trauma aí. Ela pode estar apresentando choro persistente, né, aquela criança que não para de chorar, ela fica muito agitada, ou quando ela não apresenta essa agitação, ela vai dormir bastante, pode estar vomitando, né? Não vai querer comer e pode estar apresentando também um afundamento, né, aí na cabeça. Você vai notar aí que alguma superfície ali óssea, uma superfície craniana, pode estar mais afundada. Então aí são sinais, sintomas de que uma criança pode estar aí com trauma crânioencefálico. Uma avaliação geral inicial das lesões deve ser feita, né? A gente faz a abordagem do paciente do trauma com o XABCDE, avaliam-se a adequação das vias respiratórias e da respiração, né, como um todo. Diagnóstico e tratamento do trauma crânioencefálico ocorrem simultaneamente em pacientes seriamente lesados. Então vai estar sendo feita a avaliação primária, né? Todas as avaliações vão estar sendo realizadas para que esse paciente vai ter a evolução bem mais adequada. Então, no local da lesão, o sangramento externo deve ser controlado antes do paciente ser movido e deve-se assegurar uma passagem desobstruída de ar. O cuidado particular é tomado para evitar o deslocamento da coluna ou de outros ossos para proteger a medula espinhal e os vasos sanguíneos. Então, como sempre, né? Sangramento externo, que é a hemorragia externa, vai estar sendo uma prioridade e após isso a gente cuida, né, da passagem desobstruída, da via aérea obstruída, se estiver obstruída. E aí aqui um cuidado particular, como o texto fala, é para estar se evitando o deslocamento da coluna, tá bom, pessoal? Como a coluna está ali ligada, né, ao crânio, então quanto menos mexer, menos você vai lesar esse trauma crânioencefálico. A imobilização correta deve ser mantida com o colar cervical e um colete ao longo da coluna, até que a estabilidade de toda a coluna tenha sido obtido por exame de imagem apropriado. Então vai estar sendo feita ali a imobilização, né, com colar cervical. O paciente vai ficar com esse colar cervical aí até
até a ordem médica, né? O médico que vai decidir quando ele vai ser tirado, mas geralmente aí até se obter, né, a imagem radiológica, né, exame e imagem apropriados. Então até fazer ali uma radiografia, às vezes até a tomografia computadorizada, o paciente pode estar com esse colar cervical. A avaliação neurológica rápida também é parte da avaliação inicial, inclui aí a avaliação dos componentes da escala de Como de Glasgow e resposta oculomotora das pupilas, que foi o que a gente estudou ali na letra D, né, da avaliação primária. Vai estar sendo feita ali a escala de Como de Glasgow e a avaliação das pupilas. Os pacientes são preferencialmente avaliados antes de serem medicados, né? Então, antes aí do paciente ser medicado, ele vai estar sendo avaliado, vai estar passando por essa avaliação. Os pacientes são reavaliados em intervalos frequentes, geralmente aí a cada 15, 30 minutos de início e depois de 1 em 1 hora após a estabilização. Melhora ou piora subsequente vai estar ajudando a estimar a gravidade e o prognóstico da lesão. Então, o paciente vai ficar sendo monitorado, né, reavaliado aí de 30 em 30 minutos, 15 em 15 minutos e depois de estabilizado de 1 em 1 hora. E aí a gente vai ver, né, se ele vai estar apresentando melhoras ou pioras. Então a gente tem aqui a escala de Como de Glasgow, eu deixei para vocês definição, né, vocês já sabem o que é. Mas aqui eu trouxe o esqueminha, né? Por convenção, a gravidade da lesão cerebral é inicialmente definida, né, pela escala de Como de Glasgow. Então, a pontuação, pessoal, na escala de Como de Glasgow, de 3 a 8 vai consistir em trauma crânioencefálico grave. De 9 a 13 vai consistir aí no trauma crânioencefálico moderado. E de 14 a 15, um trauma crânioencefálico leve, tá bom? Então essa é a pontuação aí da escala de Como de Glasgow. Com o tempo vocês aprendem isso aqui direitinho, tá bom? Só lembrar aí que quanto menor a pontuação, mais grave vai ser esse traumatismo crânioencefálico, tá bom? E aí no hospital, após uma rápida avaliação, os achados neurológicos, pressão arterial, pulso e temperatura devem ser registrados frequentemente por várias horas, pois qualquer piora demanda aí uma atenção imediata. A escala de Como de Glasgow e os resultados da tomografia computadorizada mostram a gravidade da lesão, que ajuda a guiar o tratamento. Então, né, ali no hospital, o paciente vai continuar nessa monitoração, tá bom? Frequentemente vai estar sendo registrados os sinais vitais dele, né, por várias horas, para estar avaliando aí uma melhora ou uma piora desse paciente. O tratamento para traumatismo craniano depende do tipo, gravidade e extensão das lesões no cérebro e é indicado por um neurologista e após a realização de tomografia computadorizada ou da ressonância magnética. No entanto, pode ser necessário atendimento de médicos de outras especialidades. Então, pessoal, a base do tratamento para todos os pacientes com trauma crânioencefálico é a manutenção de ventilação adequada, oxigenação e perfusão cerebral para estar evitando aí uma lesão cerebral secundária, né? A gente fala sempre em hipóxia, né, nos traumas. A hipóxia vai ser a queda do oxigênio. Então, a questão aí da oxigenoterapia vai ser sempre uma prioridade também, tá bom? Ela vai ser a base do tratamento, até porque o cérebro é um órgão que não pode ficar sem oxigênio, né? A gente já viu aí as consequências, tanto o coração quanto o cérebro, que acontece com eles quando falta oxigênio, tá, pessoal?
Então aí a questão do oxigênio, a oxigenioterapia, vai estar sendo a base do tratamento para todos os pacientes com trauma crânioencefálico, tá bom? Então o paciente entrou aí apresentando trauma crânioencefálico, vai para a oxigenioterapia. Nos casos mais leves, o médico poderá recomendar o uso de medicamentos para dor, realização de suturas ou curativos. No caso de lesões cortantes e um período de vigilância, né, observar se a pessoa não apresenta sinais e sintomas de gravidade. Sendo possível, né, alta hospitalar nas primeiras 12 horas, mantendo os remédios por via oral e observação. Então, isso aqui é a conduta, né, realizada nos casos mais leves. O paciente fica em observação e se ele não apresentar mais nada em até 12 horas, ele é liberado, né? Só que ele continua aí tomando os medicamentos, né? E de certa forma vai ter observação ali pela família e qualquer alteração, ele volta de forma imediata para o hospital. Porém, pessoal, nos casos de traumatismo craniano moderado a grave, em que existe hemorragia, fratura ou lesões cerebrais, poderá ser indicada uma cirurgia para avaliar a pressão na cabeça e reduzir o sangramento. E por isso pode ser necessária a internação em UTI. E a pessoa poderá ter que ficar muitos dias até que se recupere. Além disso, muitas vezes pode-se justificar o coma induzido, que serve para diminuir a atividade cerebral de forma a acelerar a recuperação. Foi o que aconteceu com aquele caso da minha prima, né? Ela teve aí esse trauma e ela foi para o coma induzido, né? Ela ficou muito agitada na hora, ela ficou ali fora de si. E aí os médicos resolveram colocá-la em coma induzido, tá, pessoal? Aí para diminuir essa atividade cerebral. Ela ficou alguns dias em coma induzido e aí depois voltou já um pouco melhor. Traumatismo craniano pode provocar sequelas físicas e levar a alterações de comportamento, que podem surgir logo após o trauma ou aparecer um tempo depois. Algumas das sequelas físicas são a perda dos movimentos de partes do corpo, alterações na visão, no controle da respiração, então o paciente ele respira de forma ineficaz. O paciente pode estar apresentando problemas intestinais ou urinários, tá bom? Aqui naquele caso que eu falei da minha prima, ela apresentou essa alteração de comportamento, ela ficou como criança ali por mais ou menos um mês. Ela falava como criança, se comportava como criança, mas depois ela foi voltando a si. A pessoa que sofreu de um traumatismo craniano pode ainda ter dificuldades para falar, para engolir, perda de memória, apatia, agressividade, irritabilidade e alterações no ciclo do sono. Então isso aqui é bem comum, tá bom? Porque vai estar alterando tudo aí, né? O cérebro comanda o nosso corpo, então vai estar alterando muita coisa, então são dificuldades que o paciente pode estar apresentando. Entretanto, após diagnosticar uma sequela, o médico indicará a reabilitação, que é um conjunto de atividades desenvolvidas por profissionais como fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o psicólogo, terapeuta ocupacional, que vão ajudar na recuperação dos movimentos e melhorar a qualidade de vida da pessoa que sofreu com traumatismo. Então, um conjunto, né, aí de profissionais que vão estar ajudando esse paciente a se recuperar. Não apenas ali uma equipe, né, mas são vários profissionais que vão estar, né, auxiliando e ajudando nesse tratamento desse paciente. Minha prima também fez aqui esse processo aí de recuperação com outros profissionais. Isso aqui ajuda bastante, pessoal, é necessário aí o paciente após, né, principalmente esse pós-trauma, ele está sendo encaminhado, né, para outros profissionais para estar ajudando nessa boa recuperação dele. O tratamento desse tipo de trauma deve ser feito quanto antes, pois quanto mais precoces forem realizados os procedimentos médicos, mais chances a pessoa tem de cura
e menores são os riscos de sequelas, como a perda dos movimentos das pernas, dificuldade de falar ou enxergar. Então isso aqui não vale só para o traumatismo craniano, né? Vale para todos os tipos de traumas e acidentes. Quanto mais rápido aí o tratamento, né, menos chance a pessoa tem de apresentar sequelas. Temos a reabilitação, né, também é necessária que nesses casos, quando déficits neurológicos persistem, a reabilitação é necessária. Para a reabilitação pós-lesão cerebral, a melhor opção é uma abordagem em equipe, combinando aí fisioterapeuta, a terapia ocupacional e fonoaudiologia, atividades de construções de habilidade e aconselhamento para atender às necessidades sociais e emocionais do paciente. Então, a fisioterapia vai estar ajudando nessa questão motora, né? O paciente ele perde o equilíbrio, pode perder ali algum movimento. A terapia ocupacional vai estar ajudando aí nessa questão psicológica também. E a fonoaudiologia, né? Na audição e na fala, que podem ser comprometidas devido a esse trauma. Lembro que a minha prima ela fazia bastante aquelas brincadeiras, né? Joguinhos ali de memorização, para estar tentando fazer com que a atividade cerebral dela retornasse ao normal, principalmente a questão da memória, né? Então, ela fez isso aqui bastante. Para pacientes em que o coma excede 24 horas, né, o coma aí de mais de um dia, 50% deles apresentam sequelas neurológicas graves persistentes. Um período prolongado de reabilitação, especialmente aí em áreas cognitivas e emocionais, é normalmente necessário. As principais intervenções de enfermagem vão ser auxiliar e orientar no cuidado para o banho e higiene oral, encaminhar para o banho de aspersão em cadeira, aplicar conforto em proeminências ósseas com coxins. Coxins são ali aquelas almofadinhas, né, que vão estar sendo aplicadas aí nas proeminências ósseas. Oferecer dieta rica em fibras, realizar massagem abdominal no sentido horário com óleo de girassol. Essa questão aqui da massagem abdominal é para ativar, tá, pessoal? Essa questão da peristalse, que é o movimento intestinal. O paciente está ali parado, né? Então pode ser que ele sofra com a constipação. Então essa realização de massagem abdominal vai estar ajudando aí nessa questão da constipação. Realizar o curativo, né, em inserção de catéter periférico e em lesões aí com soro fisiológico, tá bom? Uma vez ao dia e se necessário. Realizar curativo em incisão cirúrgica com soro fisiológico 9%, mantendo ocluso, ou seja, mantendo ele fechado. Oferecer outros meios para comunicação como papel, canetas e imagens ilustrativas. Isso aqui acontece nos casos dos pacientes que têm a fala alterada, ou então ali por um momento não conseguem estar se comunicando, né, pessoal? Então a gente oferece aí um outro meio de comunicação. Vai estar dando ali um papel, uma canetinha, ele pode estar escrevendo ali o que ele quer falar, né, se comunicar, ou então alguma imagem ilustrativa. Geralmente isso é mais para criança aí, essa questão da imagem ilustrativa. Mas pode estar sendo feito aí também com adulto. Além de monitorar, né, e os sinais vitais, a questão da monitoração dos sinais vitais é super importante, porque se o paciente tiver alteração, a gente vai saber que tem alguma coisa de errada, né? Atentando aí para a temperatura corporal e a frequência cardíaca. Realizar a movimentação ativa no leito e deambulação com auxílio. Então, esse paciente tem que se movimentar aí no leito, né? Tem que ter também a questão aí de troca de decúbito. E a deambulação com auxílio. Assim que o médico permitir a deambulação, né, esse caminhar dele ali pelo ambiente, ele vai estar sendo realizado com auxílio. Manter técnica asséptica em todos os procedimentos invasivos. Encaminhar para o serviço de psicologia.
oferecer cobertores e realizar compressas quentes, né, para o aumento da temperatura corporal. Estimular a ingestão hídrica com chá, suco ou água. E orientar quanto à importância da deambulação e da utilização de apoios para sua realização. Então, isso aqui são coisas que a equipe de enfermagem vai estar realizando com esse paciente. A questão da monitorização é um ponto crucial para evidenciar aí alguma alteração inicial. Sem essa identificação, fica difícil a intervenção oportuna. Eu deixei aqui um vídeo para vocês, tá bom? É um resuminho também, falando aí do traumatismo craniano. Como ele é grande, pessoal, eu vou deixar para vocês assistirem em casa, tá bom? Assistir em casa não, assistir aí quando vocês tiverem tempo, porque ele é grande, né? E aí eu vou estar liberando vocês hoje, tá bom? A gente tá finalizando a aula aqui. Semana que vem eu encontro vocês nesse mesmo horário. Tenham todos um ótimo final de semana. Então, pessoal, a gente se encontra semana que vem, tá bom? A gente finaliza a aula aqui e eu espero vocês na próxima segunda.